Neste vídeo eu vou te mostrar um erro de DAX que você não pode cometer quando você for criar aqui um cálculo no seu dashboard. E eu já vou te dizer, este cálculo envolve você fazer a soma respeitando o filtro de linha. Meu nome é Jennifer Stark e aqui neste canal eu te ensino a fazer 5.000 ou mais atuando como gestor de dashboard, mesmo começando do zero. E se isso faz sentido para você, já considere se inscrever neste canal e curtir este vídeo. A situação que eu vou te mostrar aqui é a seguinte. Nós temos aqui uma tabelinha bem pequena para exemplificar e você conseguir entender isso. Vai funcionar também em uma tabela que tenha 1 milhão de linhas, da mesma forma. Essa tabela, na situação, nós precisamos descobrir qual é o valor total. Só que nós temos uma situação aqui que traz a quantidade e o valor. A quantidade e o valor. Por que eu vou te mostrar isso aqui? Há poucos dias eu fui contratado para dar uma consultoria para uma empresa que iria criar dashboard para seus clientes. E nessa consultoria eu estava mostrando pontos importantes de performance de um dashboard. São pontos que a gente trata lá dentro da formação gestor de dashboard. O que eu vou te mostrar aqui hoje é um framezinho, um pedacinho, um pequeno item que envolve essa situação. O que era a situação? A situação é que a pessoa precisava descobrir, deste mesmo jeito aqui, a pessoa precisava descobrir qual era o faturamento. E ela tinha duas colunas. Uma coluna que trazia a quantidade e outra coluna que trazia o valor unitário. Então, o que ela precisava fazer? Ela precisava fazer uma multiplicação dos itens para conseguir ter o valor total. Então, o que ela fez, né? O que a pessoa fez lá? Vamos lá, vamos criar uma nova medida aqui para exemplificar como ela iniciou tentando resolver a situação. Total. Vamos colocar o nome aqui de total. Então, para fazer a soma, o que a gente faz? Nós precisamos utilizar a DAX Sum. E aí a DAX Sum nos pede quem é que você quer somar. E aí nós precisamos dizer para ela em qual tabela está essa informação e qual coluna é que a gente quer somar. Então, por exemplo, fechou aqui? Eu vou puxar de novo. Vamos puxar aqui a quantidade. Beleza. E aí nós temos lá a quantidade do movimento. Só que, se a gente só fazer a soma da quantidade, não resolve o nosso problema, não é mesmo? O que nós temos que fazer é a quantidade vezes quem? A quantidade vezes soma, né? Porque ela precisava pegar a outra coluna, então ela fez a soma do valor. E aí, beleza, então nós temos lá, né? Que agora nós vamos multiplicar a quantidade vezes o valor. Beleza, vamos pegar aqui um valor e vamos colocar aqui. E nós temos a informação de 4.200. Vamos filtrar aqui o dia 2 e o dia 3. E está dando um resultado aqui de 150. Então, filtrei dia 2 e filtrei dia 3. Vamos lá na nossa tabela e vamos conferir isso. O filtro que eu fiz foi esse aqui, que pega essas duas linhas. Pega essa e pega essa. Então, tá aqui, ó, 2 e 3. Essa foi a data que eu filtrei lá. Se nós olharmos aqui, nós temos 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, se nós fazermos 60 dessa primeira... Se nós fazermos 20 desta primeira linha aqui, mais 20 vezes 3, 60 da segunda linha, nós temos um resultado aqui de 80. Ora, se aqui está dando 80, por que o resultado lá deu 150? Porque este cálculo aqui está errado. Ele não está respeitando uma coisa que se chama contexto de linha.
que é a situação? Nós precisamos fazer o Power BI de forma forçada, digamos assim, olhar para essa linha e fazer o cálculo. Depois olhar para essa linha e fazer o cálculo. Depois olhar para essa linha e fazer o cálculo. E aí, sabendo disso, o que a pessoa fez? Foi e fez essa coluna vezes essa coluna através de uma coluna calculada. Então, como que ela fez isso? Clicou com direito na tabela dela e criou uma nova coluna. De que forma? Vamos colocar aqui um TOT. Ela foi lá e fez PTE vezes o valor. E deu um Enter. E aí ele trouxe o resultado. Olha lá. Nós temos aqui 20. Nós temos aqui 60. Beleza, agora ele está somando o resultado correto. E aí ela voltou, então, lá na medida dela, né? E agora ela só precisava fazer a soma desse valor aqui. E aí, com isso, ela conseguiria utilizar a DAX Sum. Então, se a gente vir aqui, tirar fora este item e utilizarmos aqui a soma da tabela medidas, opa, não é tabela medidas, da tabela movimento, que é onde está a coluna que a gente acabou de colocar, coluna TOT, deram um Enter. Olha o que acontece. Realmente agora ele está trazendo o resultado de 80 aqui, porque eu estou com um filtro do dia 2 e do dia 1. Se a gente ir lá e olhar aqui, nós estamos fazendo a somatória de quem? Dessas duas linhas. E aí nós temos realmente o resultado de 80. Só que, qual que é o problema disso aqui? A coluna calculada, que é o que foi feito aqui nessa situação para conseguir trazer este resultado linha por linha, essa coluna aqui, ó, uma coluna calculada, uma coluna que foi criada e não existia na nossa base de dados. A utilização de coluna calculada, ela ferra com a performance do relatório. Como que a gente pode utilizar para eliminar esta coluna calculada? Nós precisamos saber utilizar uma DAX que resolve este problema eliminando a necessidade desta coluna aqui e que respeita as linhas. Ou seja, uma DAX que vai fazer essa linha, o cálculo dentro dessa linha, depois o cálculo dentro dessa linha, depois o cálculo dentro dessa linha, e depois de tudo isso, ela pega e soma. Qual que é essa DAX? É a DAX SumX. Vamos utilizar aqui a DAX SumX, que vai fazer o cálculo linha por linha e, ao final, vai somar. Então, nós vamos trocar aqui a Sum pela SumX. E aí, a SumX, veja que ela me pede argumentos diferentes. Ela me pede em qual tabela está, e aí ela me dá a liberdade de eu utilizar uma expressão. Então, qual que é a tabela que está essa informação que eu quero? Está dentro da tabela movimento. E aí, coloquei a tabela movimento, vou colocar uma vírgula para ir para o próximo argumento dessa DAX, que ela me pede a expressão. Qual que é a expressão que eu quero utilizar? Vou dar um Shift Enter aqui para facilitar. Eu vou utilizar dentro da tabela movimento, eu quero pegar a coluna quantidade vezes dentro da tabela movimento a coluna valor, que é onde eu tenho o valor unitário. E se eu fechar parênteses e der um Enter, o que vai acontecer? O resultado vai se manter o mesmo. E com este cálculo, nós conseguimos eliminar a necessidade daquela coluna. Quer ver? Se nós virmos aqui, excluir isso, excluir. Vamos pegar aqui, ó, dia 2 e dia 3, está lá o resultado, que a gente já sabe que é 80. Se a gente pegar mais o dia 4 aqui, 30 vezes 4, quanto? 120. Então, nós temos que fazer aquele 80 lá, mais 120. O resultado aqui, se eu não estou ficando maluco, tem que dar 200. Filtrei dia 4, 200. Ok? Então, desta forma, nós estamos agora utilizando uma DAX que respeita o contexto de linha. Ela vai fazer o cálculo linha por linha dentro da tabela movimento. E, ao final, ela vai fazer a soma. Aqui, com esta correção, se você estava cometendo esse erro, não é adequado você fazer isso. Saiba que existem as DAX
que são DAX que possuem um X ao final, que é justamente para resolver este tipo de cálculo quando há a necessidade de fazer isso. Então, fazendo essa correção, você melhorou em alguns % a performance do seu dashboard, principalmente quando você estiver trabalhando aí com um dashboard que vai ter milhões de linhas. E isso você vai enfrentar ao lidar com o dashboard para você fazer os seus 5.000 ou mais por mês, que é o que eu ensino aqui neste perfil. Se esse conteúdo fez sentido para você, já considere se inscrever neste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.